você encontra um jogo diferente, que possui uma premiação milionária, mas nisso você fica amaldiçoado e precisa vencer todos os níveis. E aí pessoal, eu sou o EF, o Eicardo Filos. E vamos recapitular o filme Escolha ou Faleça. Então já sabe, né? Vem comigo dançando na tanguinha, porque no ruim vamos dançar na cara da morte. Então, bora! O filme começa mostrando uma grande casa, onde uma mulher estava brigando com um filho que tinha cara de ser meio idiota, pois ele só faz besteira e tem coragem de discutir com a própria mãe. E vemos que o pai também não é muito maneiro, pois ele está no quarto só observando e não quer se meter. E ele está jogando um jogo chamado A Realidade é Amaldiçoada, e o jogo começa mostrando como se ele estivesse no level 1 e diz que ele estava em uma caverna. E quando pega uma cerveja, no jogo aparece como se ele tivesse pego. E agora ele fica assustado, e quando o jogo pergunta se ele queria mais uma, ele diz que sim brincando, e aparece outra na mesa dele. E nesse momento eu jogaria aquele videogame no lixo, pois minha mãe sempre disse que videogame é do diabo. E vão aparecendo várias opções para ele escolher, conforme ele escolhe realmente acontece. Mas aí que vem a parte louca, pois aparece a língua dele ou a orelha dela. Ele não entende e desliga o jogo, e quando vai ver sua família se estava bem, a mulher cortou a língua do filho e eles não sabem o que aconteceu. Pelo menos aquele moleque não fala mais merda e ele passa do level 1. E vai mostrando que conforme vai passando os dias, vem chegando vários levels com escolhas cada vez mais difíceis, sempre para ele escolher entre o filho ou a esposa. E depois conhecemos Kyla, que é a verdadeira trabalhadora brasileira, que trabalha em um prédio vazio e ela mora em um bairro muito ruim. E ela chega na casa do seu amigo nerd e ele estava programando um jogo e estava fazendo um personagem dela. Ela começa a falar que queria sair do emprego e ela leva um videogame velho pra ele, pois ele gostava de colecionar esses videogames e consertar e vender. E ele queria sair com ela, mas ela nunca dava muita opção. E ela encontra um videogame na bagunça dele que dava uma premiação de 125 mil. E quando eles ligam pro local, ainda tem um telefone que atende e diz que eles poderiam tentar jogar, e o dono do jogo era um cara muito famoso, mas Kyla não conhece e ela leva o videogame para consertar. O bairro onde ela mora é muito violento e parecia aqueles conjuntos habitacionais, e vemos que ela tinha uma nota de despejo e sua mãe não estava muito bem, pois ela havia perdido seu filho mais novo e entrou em depressão, além de usar crack. E a filha não sabia muito o que fazer, pois ela ficava o dia todo deitada escutando uma gravação do filho e ela diz que existem ratos na parede. Ela começa a consertar o videogame e marca com seu amigo para se encontrar em um restaurante para testar, e depois sai para trabalhar como faxineiro em um prédio vazio, e chegando no restaurante, fica esperando seu amigo, mas ele não chega porque ele esqueceu do compromisso, e ela decide abrir o jogo sozinha e consegue fazer uma versão para jogar no computador. A garçonete aparece e pergunta se ela não gostaria de pedir algo, pois ela estava ali há 2 horas e dá a entender que a garçonete está dando em cima dela, e deve ser por isso que o amigo nunca conseguiu ficar com ela, pois ela gosta da mesma coisa que ele. O jogo começa e aparece 2 opções, café ou bolo, para escolher, e quando ela escolhe café, a mulher aparece colocando do nada e ela não entende o que aconteceu, e quando olha o menu do restaurante aparece outras opções que não estavam ali, e ela acha estranho. Então ela tenta fechar o notebook, mas ela é teletransportada para um lugar estranho, onde uma pessoa diz que ela precisava escolher ou iria falecer, e nisso ela escolhe acabar com aquilo, e a mulher começa a quebrar vários copos no chão, parecendo um robô. E agora que vem a parte tensa, pois pergunta se quer colocar para limpar, e quando ela coloca assim, a mulher começa a comer os cacos de vidro sem conseguir se controlar, e ela não consegue parar a mulher, e quando o level 1 termina, ela acorda em casa como se nada tivesse acontecido, mas ela escuta que sua mãe estava conversando com um policial, então aquilo realmente havia acontecido. Ela tenta falar com sua mãe que ela precisava parar de usar aquelas coisas, mas ela diz que era a única forma de lidar com a perda, e quando ela sai do prédio aparece um cara que vendia os tóxicos para a mãe dela. E só te digo uma coisa, ela não tinha dinheiro para pagar o apartamento. Como será que ela pagava esses tóxicos? Kyla vai falar com seu amigo e explica o que aconteceu, mas claro que ele não acredita. E ela fica bolada e ele diz que tentaria achar os desenvolvedores do jogo, e claro que a loucuragem nunca acaba, pois ela está trabalhando e quando dá 2 da manhã, que foi a primeira vez que ela começou a jogar, as luzes começam a piscar e aparece um computador, pois agora era o nível 2. E sua mãe liga desesperada dizendo que tem um rato gigante na
casa e ela precisa controlar o rato para sua mãe conseguir fugir, mas ela estava com muito medo, então a última opção seria pular da janela, senão sua mãe daria uma falecida de leve e ela quebra o monitor quando o level acaba e ainda é demitida. No hospital sua mãe sobreviveu, mas estava bem machucada, e ela transfere o jogo para poder usar no celular, e quando ela vai no apartamento para ver, estava tudo bagunçado, como se tivesse passado um rato gigante no local, e as escolhas que ela fez estavam marcadas nas paredes, e aquele vendedor de tóxicos aparece dizendo que a mãe dela era maluca, e que se ela quisesse ganhar um dinheiro, ele daria 10 dólares para dar uma brincada de leve. Ela volta no amigo e agora está desesperada, pois não sabe o que fazer, e mostra as fotos para provar que era verdade, e ele diz que esse jogo nunca foi mencionado em nenhum fórum da Deep Web, e ela diz que não achou nem os códigos do jogo, apenas comandos básicos. E nisso ele dá a ideia de encontrar códigos escondidos na música do jogo e deixa esperando até a hora, e os dois começam a conversar sobre a vida até que dá 2 da manhã, e quando começa a apitar, ele consegue achar a frequência e realmente haviam códigos, mas aquilo era muito estranho, pois pareciam símbolos antigos. E começa o level 3 perguntando se Isaac era o escudeiro dela, e ele não acredita, mas queria participar, e agora ele estava ferrado, pois do nada aparecem 2 portas na sua casa, uma vermelha e outra azul, e ele diz que sempre é bom escolher azul, mas quando escuta tem um som de uma pessoa falando coisas feias, então vão na vermelha, e lá dentro Kyla vê seu irmão correndo e começa a correr atrás, até uma piscina cheia de fumaça. E galera, na boa, não basta fazer besteira, agora correr atrás de treta é complicado. E os dois entram na piscina e parece outra realidade, pois Isaac fica perdido e ele começa a escutar várias coisas, e nisso ele é atacado e agora ela precisa escolher salvar alguém, ou o irmão ou Isaac, e ela escolhe Isaac até porque seu irmão já havia falecido. E do nada o menino levanta muito louco e vai pra cima dela, mas ela dá 3 bandão e ele cai no chão fedendo, e nisso a fumaça desaparece e os dois aparecem no apartamento, pois venceram mais um nível. E depois eles chegam conversando sobre o que aconteceu ali, pois o jogo sempre obriga a pessoa a escolher entre 2 opções, e Isaac diz que isso era padrão de jogos da época, onde as pessoas ligavam pelo telefone e nisso as empresas ganhavam com a conta de telefone, e ele diz que dá para rastrear o telefone e o local e eles conseguem o endereço, e começam a seguir até o local, e quando chegam eles têm cerca de 6 horas até o próximo nível, e chegam em um local deserto como se fosse uma antiga empresa. Eles veem que tudo estava vazio, mas havia um telefone tocando e tinha uma secretária eletrônica ligada até hoje, como se tivesse algo separado, e eles seguem o cabo até uma outra sala onde tinham vários monitores e vídeos cassetes, e lá eles encontram aqueles símbolos esquisitos e colocam uma fita para tocar, do desenvolvedor, pois era a versão inicial do jogo e mostra quando ele estava desenvolvendo o jogo, pois ele achou aqueles símbolos e começou a usar, pois segundo a maldição daqueles símbolos você poderia usar para amaldiçoar alguém e ser abençoado, e nisso ele faz um teste com um cara que estava preso na sala ao lado, e era obrigado a escolher entre comer o computador ou o próprio braço, e o criador corta o próprio braço, e quando o cara escolhe comer o braço, a ferida dele começa a ser curada, mostrando que aquilo pode ser usado para abençoar de várias formas, o que controla o jogo. E agora eles encontram o que faltava, o único problema é que o jogo começa a dizer que eles tentaram roubar e teriam consequências, e nisso Isaac começa a ficar bugado como se estivesse saindo várias fitas de dentro dele, e Kyla precisa escolher de alguma forma, e no final ele cai no chão falecido e acha aí vacilo. E viu galera o que acontece quando a pessoa se torna gado de alguém? É impressionante como os gados se ferram. Agora ela concluiu o level 4 e faltava o último level, que era o boss final, e manda uma localização no meio de uma floresta, e claro que ela vai, até porque não tem muito o que perder. E ela encontra uma casa muito grande, era aquela do começo do jogo, daquela família problemática, e entrando no local percebemos que aquele garoto estava traumatizado, pois perdeu a língua e um olho, e tinha alguma coisa esquisita com eles. Ela senta na mesa e começa a dizer que foi enviada pelo jogo, dizendo que ele era o chefão, e o velho começa a ficar nervoso, pois o dono do jogo disse que se ele fizesse cópias e distribuísse anonimamente, deixaria eles livres, mas vemos que ele não está sendo um bom pai, pois todos ali estavam com medo, e o cara já parte pra cima de Kyla, mas ao invés dela se machucar, ele que se machuca, então eles entendem que para vencer, eles precisavam se machucar para atingir o outro, e começa a loucura, pois eles começam a atirar, mas a mãe quer proteger a menina, pois queria fugir dali, e o cara dá o último golpe passando a lambida na garganta, mas Kyla cai na piscina com peso para se afogar, e o jogo termina pois os dois acabaram
falecendo. Ou não, pois a mulher do cara a tira da piscina e agora ela havia vencido o jogo. E como recompensa ela teria o código para usar como quiser. E ela faz um jogo para aquele vendedor de tóxicos e faz ele meter a cara em várias injeções. E nisso os machucados dela são curados. E sua mãe começa a se recuperar. E o filme termina com o criador do jogo ligando para saber o que ela faria. E ela diz que usaria para salvar as pessoas porque ele usou para ficar rico. E ele era o dono daquele lugar vazio que ela sempre limpava. E galera, na boa, eu também usaria para ficar rico. Sou obrigado a nada? Ser pobre já está difícil. Já sou isso há mais de 20 anos. Cadê a bonança que o Cidinho e o Doca prometeram? A tempestade já veio várias vezes. Mas é isso, galera. Se curtiu, se inscreve aí que vai fortalecer legal na humildade. Então só bora, bebê. Agora, fui!